Então vamos lá para a terceira aula do curso gratuito Antiprocrastinação. Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já se inscreva no canal, deixe o seu like e saiba que essa aqui é a terceira aula do curso gratuito de 7 aulas. Então, se você está pegando a primeira vez aqui, saiba que já tem 2 aulas e que nos próximos dias a gente vai estar todo dia postando uma próxima aula. Então, hoje o tema é tipos de procrastinadores. E na segunda aula, a gente destrinchou como é que a procrastinação impacta a sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas não levam tanto a sério como isso aqui pode atrapalhar a sua vida. Então, dá uma olhada depois. É interessante, na verdade, que você comece desde a aula 1. Mas na aula 2 a gente destrinchou os impactos. E hoje a gente vai compreender, entender os diferentes tipos de procrastinadores. Para quê? Para você reconhecer o seu perfil, o seu perfil principal. Eu já lhe digo aqui uma coisa para você pensar. Você acha que sempre procrastina da mesma maneira? Então aqui, já nesse começo de aula, você já dá para entender, já dá para compreender que até a procrastinação, ela é algo que funciona de maneiras diferentes. Então, às vezes, você vai estar em um dos 4 tipos, que são justamente o perfeccionista, o sonhador, o ansioso e o desorganizado. O perfeccionista, ele geralmente tem medo de errar ou de não conseguir fazer algo perfeito. Ele adia constantemente as tarefas. Por quê? Porque ele tem uma autocrítica muito grande. E essa autocrítica acaba fazendo com que ele tenha diversos episódios de erros. Por incrível que pareça, ele erra justamente pela autocrítica, ou então ele não chega nem a fazer. E isso, por si só, é um erro também. E ele sofre também com excesso de revisão e demora para finalizar. Se ele consegue vencer a barreira inicial do início meio redundante, mas enfim. Se ele consegue vencer essa barreira inicial, dificilmente ele consegue finalizar. Ou seja, ele começa muitas coisas, mas termina poucas. Agora, existe também o sonhador. Ele tem muitas ideias, ele imagina demais, só que ele se distrai facilmente e evita as tarefas monótonas. E ele tem pouquíssima execução. Ele imagina demais, mas não coloca praticamente nada em ação. E se você tem um desenho de algo que você quer, você tem as ferramentas e os materiais que precisa para fazer aquilo, só que aquilo não sai do papel, você concorda comigo que você não tem? Então não adianta você ter muitas ideias, ser uma pessoa muito imaginativa, se realmente não colocar em prática. Porque é algo que, na verdade, acaba criando uma obesidade mental muito grande. Que isso vai aumentar ainda mais a autocrítica. Então, é algo a ser muito atento. Você deve se atentar muito a isso. Agora, o ansioso. O ansioso, geralmente, ele tem medo de falhar e dos julgamentos externos. Ele sofre muito com a pressão e deixa tudo para a última hora. Ele se sente sobrecarregado e paralisado diante de tarefas grandes. Você vê que, muitas das vezes, a gente
uma coisa acaba puxando a outra. Agora, o desorganizado, ele tem constante falta de planejamento e não estrutura muito bem as coisas que devem ser feitas. Tem muita dificuldade em estabelecer prioridades e não se sente ele não tem um sistema de organização eficaz. Eu já vou dar um spoiler aqui agora, que você vê que essas coisas aqui não são distantes de... Talvez você pense, rapaz, eu faço quase tudo isso aí. E muitas das vezes é por falta realmente de informação, de saber como lidar com aquilo. E essa falta de planejamento, sem saber o que é a prioridade, o que não é, eu vou dar um spoiler aqui para você que possivelmente a partir de amanhã vai sair um novo curso também gratuito aqui no canal, que é o curso gratuito da Produtividade Extreme, onde você vai aprender profundamente como realmente suprir tudo isso aqui. Mas, enfim, você veja que praticamente a gente durante o nosso dia, fica alternando muito entre ser o perfeccionista, ser o sonhador, o ansioso. Geralmente existe um desses fatores aqui, um desses tipos, que eles são mais presentes. Então você pode estar se identificando mais com o sonhador, com o perfeccionista, mas geralmente uma coisa acaba puxando a outra. Eu era esse aqui. Eu tinha muitas ideias. Só que na hora da prática, eu acabava tendo muita... Eu me perdia muito aqui, ó. As tarefas pequenas, as tarefas monótonas. E foi justamente por isso que eu resolvi criar esse curso aqui, porque através das ferramentas que eu fui aprendendo com o tempo, que eu consegui vencer isso. Agora, bora entender como é que a gente acaba... O porquê que é interessante você identificar. Porque você vai saber como lidar com isso. Então, é interessante você fazer uma autoavaliação. Quais dessas características mais se parece comigo? Você pode se perguntar isso. O que normalmente me impede de agir? Você vai perceber que geralmente é uma historinha, é algo assim, imaginário. Quais são os padrões da procrastinação no meu dia a dia? São geralmente coisas imaginárias, coisas que não existem. E eu gosto muito da PNL porque existe uma máxima da PNL que um certo autor disse uma vez, que é: para problemas imaginários, soluções imaginárias. Então, é algo que você tem que realmente entender o que é que está acontecendo, o porquê. Quais são essas características? O que normalmente eu uso para mim e o que é que isso acaba me deixando parado, estagnado. Você vai ver isso aqui durante seu dia. No momento em que você está ali no celular e você tem algo para fazer, você diz, não, daqui a 5 minutos, daqui a meia hora. E você acaba nunca fazendo. Então, ter essa clareza é extremamente importante. Extremamente importante. E agora a gente vai para estratégia para cada um dos tipos. Se é importante você saber qual dessas características mais lhe definem, mais importante ainda é saber como se livrar disso tudo. Para o perfeccionista, é importante você... Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais limpo. É importante você aceitar que feito é melhor do que perfeito. Tem um vídeo aqui, você que é perfeccionista, tem um vídeo aqui que saiu hoje, inclusive,
que é chamado Apenas Comece. É mais ou menos esse o nome do título do vídeo. E eu lhe convido a assistir esse vídeo, que lá realmente eu vou profundamente nesse tema. Para o perfeccionista também é interessante você definir prazos rígidos para finalizar as suas tarefas. E você trabalhar com entregas parciais. Ou seja, você dividir essas tarefas em pequenas tarefas. E que essas tarefas vão lhe dar os feedbacks. Para que você cada vez mais vá entendendo que feito é melhor do que perfeito. E realmente é. Uma casa feita e que ela não é tão bonita quanto você imaginava, é melhor do que você ter todos os materiais, ter todas as habilidades e a casa não sair do papel. Agora, para o sonhador, se você se identificou com isso, é um pouco também do que eu falei aqui. É você dividir suas grandes tarefas, suas grandes ideias em pequenas ações. Você divide uma grande tarefa em pequenas tarefas médias e essas pequenas tarefas médias você divide em microtarefas. E aí, além de tudo, você cria rotinas e compromissos para a execução. Uma das técnicas mais interessantes para isso aqui é você usar a técnica do Pomodoro, que é você definir um tempo e desse tempo você vai focar só nisso, só no que tem que ser feito. Você deixa seu celular de lado, você deixa tudo e foca só aquilo. Isso vai lhe ajudar a conseguir manter a concentração e se livrar de todos os ladrões de atenção. Para o ansioso é interessante você quebrar também as tarefas em passos menores. Você veja que isso daqui geralmente se encaixa em praticamente todos os tipos. Agora você também que é ansioso, é interessante você pensar o porquê que é dessa maneira e você buscar entender que a crítica ela faz parte do processo e que quanto mais você está tendo ações, quanto mais você está praticando, mais você vai se entendendo e você vai se percebendo com uma pessoa de alto valor. Por quê? Eu sempre falo isso aqui. Geralmente, a autoestima baixa, ela vem muito atrelada à falta de atitude, à falta de ações. É uma pessoa que tem muitas coisas a se fazer e acaba não fazendo nada. E aí, ela tem uma autoimagem muito danificada justamente por prometer muito para você mesmo e não cumprir. Agora, para o desorganizado, é interessante você criar um sistema simples de planejamento diário. Para esse aqui, eu já disse, a partir de amanhã vai estar saindo o nosso curso gratuito do Produtividade Extreme. Então, para você que é desorganizado, que você se identificou com isso, então saiba que vai ter uma solução muito em breve. Mas, desde já, é você criar um planejamento simples, você usar lista de tarefas, lembretes visuais e também buscar ao máximo eliminar as distrações ao iniciar qualquer tarefa. Então, é interessante um exercício prático aqui para você. Veja tudo isso que foi dito e faça um teste com você mesmo. O que é que isso mais chama a sua atenção?
Você pensa, eu sou mais desse tipo, sou mais aquele. E aí você vai escolher uma estratégia específica para aplicar. Porque tem tantas coisas que são ditas aqui que acabam sendo muita informação. E é importante você escolher uma coisa a ser feita de todas essas aqui e aplicar energia nisso. Por quê? Porque a pessoa que ela é procrastinadora, geralmente, ela vai ter muitas informações já desde antes. Então, possivelmente, esse curso aqui não é a primeira coisa que você procurou. Você já viu outros vídeos, você já viu muitas coisas. E o passo número 1 para tudo isso é se colocar em ação. Se colocar em ação. Então, por isso que você deve escolher uma estratégia só e colocar em prática. Colocar em prática porque aí você vai estar quebrando a inércia e tudo depois disso fica muito mais fácil. E agora eu já lhe deixo aqui um spoiler. A próxima aula, a quarta aula, vai ser técnicas e ferramentas para superar a procrastinação. Aqui a gente já viu os tipos e eu já dei algumas possibilidades de ferramentas e de técnicas para você superar. Mas no próximo vídeo eu vou me aprofundar ainda mais com algumas técnicas realmente práticas, alguns macetes que eu usei e eu uso todos os dias. E eu lhe convido também a conhecer o método anti-procrastinação, que está aí no primeiro link da descrição. É um e-book que eu criei justamente porque durante anos e anos e anos da minha vida eu tinha muitas ideias, muitas coisas a aprender, muitos projetos, mas nunca saía do papel. Mas eu resolvi buscar entender. E aí eu li diversos livros. Eu sempre cito vários livros aqui. Eu não estou escondendo a informação. Eu li diversos livros, como por exemplo, O Poder da Ação, Hábitos Atômicos. Diversos livros. Realmente inúmeros livros. E eu peguei tudo daquilo ali, coloquei em prática. E eu percebi uma coisa muito interessante. Que por mais que o tema desse vídeo aqui seja os tipos de procrastinadores, eu descobri que o erro não estava em mim. O erro estava no fato de eu não entender como é que funcionava tudo isso. E justamente foi aí que eu fui testando cada coisa. E aí eu criei esse método anti-procrastinação. É um e-book de mais ou menos umas 100 páginas. E lá você vai realmente entender. E são 14 passos para você vencer na prática. Porque você que já se considera uma pessoa procrastinadora, você não precisa mais de teorias. Então, eu fiz realmente um conteúdo que fosse a última coisa que você precisaria entender sobre isso e que lesse uma vez só e resolvesse. Então, eu realmente lhe convido, é de fato um valor simbólico. Um valor simbólico que você pode dividir em 12 vezes. E está aí na descrição. E você já está vendo aqui nesse curso gratuito que com isso que você está aprendendo já dá para mudar a sua vida. Então, realmente, eu não estou negando informação. Mas lá, nesse e-book, está tudo, de fato, destrinchado. Onde eu conto a minha história, eu conto realmente o que foi que eu fiz para conseguir vencer esse mal. E é isso. Então, até amanhã, no quarto vídeo dessa playlist, desse curso gratuito. Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já, lhe agradeço por ter chegado até aqui e até amanhã.